Boa tarde a todos, né? Continuando aí com as nossas aulas de Excel avançado, nós hoje vamos conversar um pouco aí a respeito das tabelas dinâmicas dentro do Excel, né? E a importância do uso, né, dessas tabelas dinâmicas, né? Então, o nome próprio, ele já diz, né? Tabela dinâmica, né? É uma tabela que ela oferece aí uma dinamicidade maior, né? Para dentro aí dos cálculos, para dentro dos resultados que a gente busca dentro dos nossos exercícios, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida profissional aí, quando a gente está trabalhando com o Excel, tá certo? Então, uma tabela dinâmica, né, pensando aí numa definição básica, ela é uma ferramenta e ela é poderosa, né, porque ela permite que eu faça cálculos, que eu faça resumos, que eu faça análises de uma diversidade de dados. E a partir do momento que eu consigo fazer esse cálculo, esses resumos, essa análise de dados, eu consigo fazer aí uma diversidade, né, uma gama grande aí de comparações, padrões e tendências nesses dados que são trabalhados dentro das minhas tabelas, né? Nós estamos falando de dados e de informações desde o início do semestre, né? E isso tudo permeia aí a questão da tecnologia da informação. E às vezes nós temos bases de dados muito grandes, né, muito sólidas e grandes aí para estar trabalhando, né, e a gente precisa extrair valores delas, né? A tabela dinâmica ela permite isso, que eu consiga fazer uma análise mais profunda sobre esses dados que eu tenho, criando aí uma diversidade de resultados, uma diversidade de relatórios, né? E aí as características principais da tabela dinâmica, ela permite a criação de uma diversidade, não são poucos, são vários relatórios, né? E esses relatórios, eles são interativos, né? Eles são de visualização fácil, de uso fácil e interativo na questão aí também da intuição, né? Você olhando o gráfico, olhando a tabela, você consegue com facilidade, né? Ele é bem lógico ali na montagem dele, você consegue criar e redefinir aí uma quantidade cada vez maior de relatórios, tá? Então, através de uma base de dados, eu gero planilhas, tabelas dinâmicas que permitem aí a construção de relatórios cada vez maiores, né? Cada vez melhores e interativos. Com isso, eu consigo dinamizar aí as informações que eu estou trabalhando na minha empresa, né? Porque eu consigo gerar, através da tabela dinâmica, diversos relatórios, então eu consigo ter diversas visões aí a respeito dessa empresa, né, desses dados que eu estou trabalhando, então eu tenho isso de forma dinâmica, trabalho com uma diversidade de dados, né, então agora eu saio um pouco daquela questão de trabalhar com um número muito pequeno de dados, eu começo a trabalhar com um número maior de dados, né, com um volume de dados grande dentro da empresa, e eu consigo trabalhar a questão de simulação de gerenciamento de dados e informações, né? Às vezes nos faltam sistemas aí para fazer essas simulações com a tabela dinâmicas, com as tabelas dinâmicas e com as bases de dados, né? Que nós temos, nós conseguimos fazer essa simulação como se fossem sistemas, né? Porque os sistemas gerenciais aí, os sistemas de gestão, qual que é o objetivo deles? O objetivo dos sistemas de gestão é estar utilizando aí uma diversidade gigantesca de dados que são colocadas, que são imputadas, que são inseridas, né, dentro dele, para poder depois, ao final, construir uma infinidade de relatórios, né? E a tabela dinâmica ela permite isso, ela cruza uma diversidade de dados para poder gerar relatórios diversos, interativos, intuitivos, né? Eu acho que isso que é o mais importante aí nessa relação, nesse uso, né, dessa tabela dinâmica. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um exemplo agora, né, do uso de uma tabela dinâmica e de como é que eu monto também um gráfico dinâmico aí dentro do Excel, e a gente vai fazer os testes para depois vocês aí com calma, né, poderem testar, poderem utilizar, poderem trabalhar em suas atividades, né, ou até mesmo na sua vida profissional, tá bom? Eu vou sair da apresentação, vou voltar aqui pro meu Excel. Então, reparem que eu tenho aqui uma base de dados, né? Eu tenho aqui no Excel, né, nessa tabela de exemplo, uma base de dados
é uma tabela de pedidos, de vendas de produtos, né, de importação e exportação aí de produtos, né? Então eu tenho aqui as empresas, os funcionários que fizeram o pedido, né? Esse pedido ele foi por onde, qual que é o frete dele, qual é o nome do destinatário, a cidade de destino, a região, né, o país, quando que isso foi feito, né? E qual é o trimestre do ano que foi feito, em que ano. Aqui eu tenho uma visão só do trimestre, e aí a quantidade que foi vendido nessa venda de produtos, o quanto que foi realizado de venda, tá? Então, é uma base de dados, vocês podem até estar pensando aí que é uma base grande, né? Porque está indo até a coluna N aqui do Excel, mas vamos ser sinceros, né? Sistemas aí trabalham com uma infinidade muito maior, muito maior de dados do que isso que a gente está vendo. Isso aqui ainda é um exemplo singular, né? É bem simplificado aí essa tabela que nós estamos mostrando. Porém, é uma tabela maior do que nós estamos acostumados a utilizar, né? Nós utilizamos tabelas menores aí para testes, né, das funções, e agora a gente está utilizando aí uma tabela bem interessante aí, bastante grande, né? E aí, se a gente for verificar, né, essa tabela aí, ela tem aí aproximadamente 800, né? Vamos verificar quantas linhas, quantos registros ela tem, né, dentro dessa base de dados aí. Olha, é uma tabela relativamente... tem um fluxo de dados grande dentro dela, né? Tem 830 linhas aí, né? 831, tirando o cabeçalho, 830 linhas. É uma tabela relativamente mediana aí, né? Dentro da questão, se a gente for comparar isso com visões aí reais do mundo do trabalho, tá bom? Mas dá para fazer diversos testes e testes interessantes, tá? Para que a gente utilize a tabela dinâmica, primeiramente, a gente tem que vir aqui em cima na aba inserir, tá? Então é bem simples de achar. Clicando na aba inserir, eu tenho uma opção aqui, né? Que é a opção da tabela dinâmica, né? É o primeiro item aí de tabelas. Eu vou clicar nele e ele vai me mostrar algumas opções, tá? A primeira opção que eu tenho é selecionar uma tabela, um intervalo. Por padrão, o Excel ele identifica aí a tabela que nós estamos utilizando naquele momento, tá? Então, reparem que ele colocou aqui, né, o nome aí da planilha, né, que é consulta pedidos dinâmica, certo? E ele já selecionou toda a parte de dados que ele identificou que estava registrado, né? Então, é só conferir, né? A gente está indo da célula A1 até a célula N831, tá certo, né? Nós descemos lá, nós visualizamos quantas linhas, até que linha que chegava, ok? Então, essa linha aqui essa é a base aí da minha tabela, né? Vai do A1 até o N831, tá certinho, não preciso mexer, né? Por padrão, ele já busca esses dados. E aqui embaixo eu tenho onde que eu desejo que o relatório seja colocado. Por padrão, vem nova planilha, né? Eu poderia colocar aqui planilha existente, ok? Planilha existente, e aí eu escolheria a planilha ou essa tabela dinâmica ia ser criada no meio desse monte de dados aqui. Às vezes isso fica um pouco confuso, né? Então eu gosto de deixar a primeira opção marcada aqui, né? Nova planilha, eu acho que fica mais visual, e aí a gente vai dar o OK. Feito isso, ele abriu uma nova planilha, né? Ele deu o nome para essa planilha de planilha 1, e é aqui que a gente vai estar mostrando aí o funcionamento e a montagem dessa tabela dinâmica. Reparem que ele coloca aqui, na hora que eu vou montar a tabela dinâmica, alguns espaços pré-selecionados, né? O primeiro espaço aqui em cima é o espaço que está escrito assim, soltar campos de filtro de relatório. Então, nesse espaço azul aqui do topo, e eu vou aumentar o zoom para a gente poder estar visualizando isso, tá? Nesse espaço aqui do topo, soltar campos de filtro de relatório, aqui é onde eu vou colocar o filtro de relatório, ou seja, o principal filtro da minha tabela, né? Quando eu monto tabela dinâmica e monto relatórios, eu preciso escolher um filtro principal que eu quero analisar. Então, esse filtro principal é aqui que eu coloco, né? Dentro de filtros de relatório. E dentro dessa parte maior, mais extensa, eu tenho 3 campos diferentes. Um campo onde tem aqui, né, os campos que são os campos que a gente chama de coluna, né?
que são os campos que vão estar colocados aqui, né, coluna a coluna, para serem mostrados. Eu tenho os campos de linha, que são as linhas que eu vou querer analisar, e eu tenho os campos de valor, que são os campos que mostram aí os resultados mais quantitativos da minha tabela. Né? Eu acho que isso é importante, porque quando a gente vai montar um relatório, a gente tem que saber quais são os campos mais quantitativos aí, né? Que eu tenho algum valor, que eu posso somar algum valor, que eu posso verificar algum valor que seja importante para que eu visualize e para que eu também tome decisão na minha empresa. É isso que eu preciso na hora que eu vou montar a minha tabela dinâmica. Tá? Aqui do lado, nós temos a parte dos campos da tabela dinâmica, e essa parte é importante porque ela nos auxilia, né? Então, cada um desses quadradinhos aqui são aquelas colunas que nós vimos, né, na outra planilha, né? Desde o nome do pedido até a coluna de vendas, né? Todas aquelas colunas, elas são colocadas, elas são apresentadas aqui, tá certo? E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho 4 caixinhas. Essas 4 caixinhas correspondem aos 4 campos da minha tabela maior. Nessa parte de filtro, na primeira caixinha de filtro, é onde eu vou estar colocando os campos de filtro de relatório, tá? Na parte de colunas, eu vou colocar os campos de coluna. Na parte de linhas, eu vou colocar os campos de linha. E na parte de valores, eu vou colocar os campos que têm algum valor aí para que eu analise, né, dentro da minha tabela. Então, eu vou fazer um exemplo aqui da montagem da tabela dinâmica em cima dessa tabela, para vocês verificarem como que é simples a montagem. E esse é um recurso que é considerado avançado, né? E está dentro aí do nosso escopo de trabalho aí, avançado dentro do Excel. Tudo bem? Então, eu vou querer fazer um relatório que me mostre, por país, as quantidades de vendas que eu tive por empresa, né? Então, eu quero ver os países, e em cima do país que eu selecionar, eu quero ver as empresas que fizeram vendas e quanto que isso rendeu para cada empresa, tá? Estou fazendo isso em cima dos dados que eu olhei naquela base de dados grande, tá bom? Então, o que acontece? Como eu quero fazer um relatório que primeiro puxa os países, porque é isso que eu quero, é isso que eu estou pensando em fazer, no filtro de relatório, que é o filtro principal, eu vou colocar o campo país. Como é que eu faço isso? Eu procuro aqui, nos meus campos de tabela, e eu acho que é importante aí ter essa noção, né? Dentro dos meus campos da tabela dinâmica, eu vou procurar aí o país, né? Então, eu tenho aqui uma coluna, que na verdade é um campo, que é chamado país de destino. Como é que eu faço para ele aparecer no filtro de relatório? Eu não disse que aquele filtro de relatório é o mesmo dessa caixinha? É o mesmo. Então, eu clico com o mouse, seguro e puxo. Olha, ele veio. Eu cliquei no país de destino, puxei até o filtro e ele veio. Na hora que eu joguei ele aqui, olha o que aconteceu aqui do lado. Apareceu, né, naquele espaço ali de filtro de relatório, que é o meu filtro principal da tabela, apareceu o país de destino, certo? Agora, o que mais? Eu quero que mostre aqui do lado as empresas, né, que cada país tem aí e que fez determinada venda. Então, vou procurar aqui, né, nome da empresa. Olha aqui que legal, nome da empresa. Vou pegar o nome da empresa e vou jogar. Ali é campo de linha, porque vai mostrar os registros, né? Aqui é campo de linha, porque vai mostrar os registros das empresas linha a linha. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu achar de novo o nome da empresa, que eu perdi, nome da empresa, e eu vou arrastar até os campos de linha. Fica assim mesmo de início, tá certo? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para mostrar para vocês, tá? Porque ele puxa todas as empresas que tem na base de dados inteira, tá certo? Agora, na coluna, eu quero ver quanto que essas empresas venderam por ano. Então, nas colunas aqui, eu vou colocar o campo ano. Deixa eu achar aqui. Só ano, tá vendo? Eu não quero trimestre e ano, eu quero só ano. Aí eu vou puxar aqui, olha. Só ano e vou jogar aqui. Veja que eu tenho 3 anos cadastrados ao todo, né? 96, 97, 98. Esse é o padrão aí, é o que nós temos de cadastro nessa tabela. E nos valores, eu quero saber o quê? O quanto elas venderam. Se eu quero saber o quanto elas venderam, no campo de vendas,
eu vou pegar esse campo de vendas e vou jogar dentro do campo de valores. Então, eu pego o campo de vendas e jogo dentro do campo de valores. Ele mostra aqui que ele fez uma soma, né? Porque o padrão é fazer uma soma. Reparem nesse sinal aqui de somatória, tá? Esse E ao contrário aqui é um símbolo, né, de somatória automática. E ele fez aí a somatória. E aí vocês vão pensar, nossa, Thiago, já está feito o relatório? Em certa parte, sim. Em certa parte, a tabela dinâmica já está montada, né? Mas qual o benefício de eu fazer isso? O benefício de eu fazer isso é que em cima desse relatório básico que eu montei, eu posso estar gerando uma diversidade aí de outros relatórios. Por exemplo, aqui no país de destino está marcado tudo, né? Mas eu não quero ver tudo. De repente, eu só quero ver as vendas do Brasil. E aí eu venho aqui e marco o Brasil. E dou OK. Na hora que eu marco o Brasil e dou OK, olha o que ele fez. A minha tabela dinâmica alterou completamente. Ele começou a mostrar só o nome das empresas do Brasil nos anos de 96, 97 e 98. E se eu quiser, de repente, fazer do Brasil e da Argentina, eu seleciono aqui embaixo, olha, selecionar vários itens, e eu marco Brasil e Argentina. Ele acabou de mostrar para mim, né, o relatório aí de vendas por empresa das empresas aí do Brasil e da Argentina, nos 3 anos. Então vejam que em cima de um relatório eu já montei 2. Eu montei do Brasil e da Argentina. Então essa tabela dinâmica ela me permite uma infinidade de resultados e visualizações. Se eu for para uma reunião de equipe, uma reunião de empresa, onde eu preciso fazer uma amostragem de valores de vendas, e eu tenho uma base de dados gigantescas, com a tabela dinâmica eu consigo fazer isso. Eu consigo ter essa amostragem, tá? De repente eu não quero o Brasil e a Argentina, eu quero só da Alemanha. Vou dar o OK. Olha aqui, ó, mostrou só da Alemanha. Então, um outro relatório. Vejam que é uma infinidade de relatórios aí para serem utilizados. Da mesma forma que eu mexi nesse filtro, eu posso mexer nos filtros dos campos que eu coloquei. Por exemplo, aqui nas linhas onde eu tenho as empresas, se eu clicar aqui, eu tenho todas as empresas marcadas, mas de repente eu não quero ver todas essas empresas, né? Eu só quero ver essa empresa aqui chamada Groselha Restaurantes. Então, o que eu vou fazer? Vou desmarcar a opção aqui de selecionar tudo e vou marcar a opção de Groselha, onde está Groselha Restaurante, e vou dar um OK. Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque a Groselha Restaurante não fez nenhuma venda, nem em 96, nem em 97, nem em 98. Possivelmente foi uma empresa que surgiu agora, não sei. E aí, esses valores não estão sendo mostrados aí, não tem a amostragem de vendas dela, tá bom? Vou desmarcar o Groselha Restaurante, que eu não quero mais ela, e vou querer só ver, por exemplo, o Alfred's Fooderkist. Vou selecionar aqui, vou dar o OK, e olha, o Alfred's Fooderkist, ele tem, né? Ele tem vendas em 97 e 98. 96 não apareceu, por quê? Porque 96, possivelmente, essa empresa não fez nenhum tipo de venda, tá? Então, reparem que eu fiz 3 relatórios somente mexendo no país de destino. E agora, sem mexer no país de destino, eu alterei de novo o meu relatório e gerei um outro, né? Então, vejam que eu montei 4 relatórios aí em muito pouco tempo, tá certo? Eu posso também mexer aqui no ano, né? Eu não quero 97, 98, eu só quero 98. E aí eu vejo só quanto que essa empresa vendeu em 1998, tá certo? Então, ele é bem dinâmico, eu posso trabalhar aí, eu posso construir uma diversidade de relatórios com esse tipo de recurso aí que o Excel ele acaba me permitindo, tá certo? Por isso aí da importância do uso da tabela dinâmica, né? E a importância aí que a gente tem, que a gente necessita estar mostrando, tá certo? Uma outra situação que eu não mostrei, por exemplo, aqui, né? Eu tenho os anos. De repente, dentro dos anos, eu quero ver aí o trimestre por ano, né? Então, o que eu posso fazer? Só que eu quero colocar isso embaixo dos anos aqui. Então, veja, eu tenho um campo aqui chamado trimestre ano. Eu vou puxar ele para colunas.
Se eu deixar assim, ele fica em cima do ano, ele fica estranho, tá vendo? Eu posso mover, então eu vou jogar o ano para cima. E olha o que aconteceu. 96, eu tenho aí vendas no terceiro e no quarto trimestre, né? Nessas empresas aqui. Tem umas empresas, que nem o Alfred Fuderkiss aqui, 96 não tem venda nenhuma, tá em branco. Mas tem 97, tem 97, né? E tem 98 também, né? Se eu for aqui para o lado, né? Ele vai mostrar 98 e vai mostrar o resultado final. Então, eu consigo ter uma outra visualização, né? Uma outra interação aí na minha tabela. Veja que eu posso trabalhar com infinitas formas, com infinitas possibilidades de recurso e de relatório. Tá? É isso que um sistema de gestão faz. Né? O sistema de gestão ele pega uma série de dados que a gente coloca dentro do sistema e ele trabalha esses dados para que montem aí relatórios em cima das nossas necessidades. Né? E a tabela dinâmica ela faz uma simulação em cima disso. Né? Quem não tem um sistema, uma empresa aí que não tem um sistema para estar utilizando, um sistema bom, pode estar utilizando esse recurso da tabela dinâmica que é tão cobrado aí dentro das organizações. Tá certo? Então, é um recurso simples, é um recurso tranquilo. Vocês viram que eu não fiz cálculo nenhum, né? Só puxei para um lado e para o outro, certo? Uma outra situação que a gente poderia ver, aqui eu estou vendo a somatória dessas empresas, mas, de repente, eu quero ver a média de vendas, né? Eu não quero ver a somatória das vendas, eu quero ver a média de vendas que elas tiveram durante esse período. Eu posso vir aqui embaixo, olha, no meu quadro de valores, está escrito soma das vendas, né? Se eu clicar nessa setinha, ele me mostra algumas opções. E eu vou nessa última opção aqui, que é configurações do campo de valor. Vou clicar aqui na configurações do campo de valor. Na hora que eu clico em configurações de campo de valor, esse campo ele já está pré-configurado para fazer a somatória das vendas. Mas, de repente, eu não queria ver a média. Então, eu vou clicar aqui em média. Né? Ele vai fazer a média das vendas que eu fiz, que as empresas fizeram. Vou dar um OK e olha o que ele fez. Ele acabou de modificar todos os valores, mostrando aí a média de vendas e a média geral aí de todos os produtos de todas as empresas. Nesse caso aqui da Alemanha, né, que foi o que a gente deixou selecionado. Mas se eu deixar aqui média de vendas e mudar o meu filtro de relatório, ele vai obedecer a média de vendas. Se eu colocar Brasil, ele vai mostrar as vendas do Brasil em média. Por quê? Porque aqui embaixo está marcado como média de vendas, tá? Lembrando que, por padrão, ele vem escrito soma de vendas, ele vem pré-configurado. Se eu quiser ver aí a contagem, né, quantas vendas foram feitas aí, né, por empresa, eu seleciono contagem e dou um OK. Então, eu tenho, além de tudo, ele permite que eu faça uma estatística completa aí em cima dos dados que estão sendo trabalhados, né? Porque esses valores 1 e 2 aqui não existe dentro daquela tabela maior. Isso aqui é cálculo que ele faz, ele conta, né, quantas vendas foram feitas no terceiro trimestre de 96. É só uma, então ele vai mostrar uma. Quantas vendas da família Arquibaldo foram feitas no quarto trimestre aí de 96? Foram duas. Então ele vai mostrando aí em cima daquilo que ele analisa dentro daquela base de dados maior que nós mostramos ali anteriormente, tá certo? Eu vou voltar aqui para a soma, porque é o padrão que nós temos, né? Então eu não vou querer mexer nisso agora. Então isso é a nossa tabela dinâmica, né? Os nossos recursos principais para uso aí dessa ferramenta, tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês como é que monta um gráfico dinâmico, né? Então, eu vou voltar na tabela da base de dados, né? E eu acho que isso é que é importante também a gente ter essa noção. Quero montar uma tabela dinâmica nova. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Voltar para a minha base de dados original. Então, minha base de dados original é essa aqui, né? Consultar pedidos dinâmica, onde nós estávamos com as 830 linhas. Vou clicar na aba Inserir e vou clicar aqui na opção Gráfico Dinâmico, tá? Ele pode montar um gráfico dinâmico, uma tabela dinâmica ou só um gráfico dinâmico. Eu vou colocar só um gráfico dinâmico, mas a lógica embaixo é idêntica, tá bom? Vou clicar aqui em Gráfico Dinâmico
ele vai mostrar, né? Ele já pré-seleciona do A1 até o N831, tá certinho. Vou pedir para ele abrir uma nova planilha e vou dar OK. Ele vai abrir agora a planilha 2, por quê? Porque a planilha 1 ele já tinha mostrado antes, tá certo? Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Repara que ele tem uma divisão aqui atrás, né? Como se fossem dos campos aí da tabela para a gente trabalhar. Ele abre um espaço aí para que a gente veja o gráfico sendo montado, tá certo? E aqui eu tenho o mesmo esquema, né? As 4 divisões aí de eixos, certo? De áreas, os filtros, a legenda por série, o eixo de categorias e os valores, tá bom? Então aqui são as colunas, aqui são as linhas, aqui é o filtro de relatório e aqui são os valores. Então vamos aí montar, né, essa tabela dinâmica aí que a gente tem. Eu vou fazer o mesmo esquema, tá? No filtro de relatório eu vou colocar o país de destino. Então o país de destino está no filtro de relatório. Agora eu vou colocar o quê? No meu eixo aqui eu vou colocar as empresas, tá? Vou colocar as empresas. Então vamos lá, nome da empresa eu vou jogar no eixo aqui embaixo. Repara que da mesma forma que ele monta aqui, ele vai montando a tabela lateralmente, tá bom? Então aqui estão todas as empresas, né? Se eu for aqui para o lado, ó, ele vai mostrar todas as empresas que existem, tá certo? Eu quero saber quanto que essas empresas venderam, né? Por ano aí. Então eu vou jogar o ano na legenda. Repara que ele montou já a legenda, né? 96 está em azul, 97 está em vermelho, 98 está em verde. E eu vou colocar as vendas dentro aí dos valores. Olha o que ele fez. Ficou tudo pequenininho. Por que ficou tudo pequenininho? Porque tem muita empresa, né? Então, se eu quisesse aí visualizar isso de uma forma maior, eu teria que aumentar esse gráfico para começar a enxergar aí a visualização mesmo dele, né? Eu tenho muitas empresas cadastradas. Mas vamos melhorar, né? Porque aqui eu estou com todas. Vamos colocar somente as empresas da Alemanha, por exemplo. Eu vou dar o OK. Veja que agora, né, houve uma diminuição aí, né, desse gráfico, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, né, o tamanho do gráfico. O gráfico ficou grande. Vou até diminuir um pouco para melhorar a nossa visualização. Agora dá para a gente enxergar aí, né? Ó, o Alfred Fuderkist, ele teve vendas. Quanto de vendas? Ele teve vendas no vermelho e no verde, ou seja, em 97 e em 98, né? O Blauber Sidley Katzen, ele fez a mesma coisa, né? Teve aí em 97 e 98. E todos os outros aqui, né? Algumas vendas muito grandes, algumas vendas muito pequenas, tá? Abaixo aí de 2 mil, acima aí de 10 mil, né, de 20 mil. Então, são essas aí as possibilidades de visualização, tá, que nós temos dentro aí dos gráficos dinâmicos. Posso também mexer no filtro aqui da empresa, olha. Quero só ver o Alfred Fuderkist. Vou dar OK. Ele vai mostrar as vendas do Alfred Fuderkist, tá? Então, ele teve aí, em 97, uma venda aí um pouco acima de 2 mil, né, 2 mil dólares, enfim. E aí, em 98, uma venda aí que chegou em 2.250 dólares, né? A somatória dessas vendas aí por ano, né? Desse tipo de empresa. E da mesma forma que eu tenho uma infinidade de possibilidades de gráfico lá, eu tenho uma infinidade de criação de gráficos aqui. Vocês viram que só nessa visualização que eu mostrei para vocês, nós mudamos aí umas 3 vezes, né? Então, da mesma forma que a tabela muda, e a tabela muda aqui atrás, o gráfico também está sendo alterado, está sendo modificado aqui embaixo, tá certo? Então, eu acho que esse é o exemplo mais básico aí, né, para a gente estar utilizando. Existem diversas possibilidades de teste, né? Eu acredito que é interessante aí que vocês, dentro da tabela de vocês, né, nos testes que vocês vão fazendo aí em cima dessa videoaula, vão fazendo outros testes de gráfico, vão fazendo outros testes aí
de tabela dinâmica, porque isso é que vai fazer com que vocês se apropriem aí do conhecimento que a gente está passando, tá bom? Meu agradecimento forte pela participação aí, por estarem assistindo, né? Aproveitem, testem, e as dúvidas que vocês tiverem, por favor, coloquem lá no chat, né? Joguem lá para a gente poder tá auxiliando vocês e tirando as dúvidas, ok? Mas isso não vai acontecer se vocês não testarem, tá? Então, o primeiro passo é testarem aí os gráficos. Essa planilha vai estar sendo disponibilizada. Aproveitem aí, né? Bons estudos, saúde para todos. Um abraço forte.